Bom dia, gente. Hoje minha aula vai ser sobre movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Não vou pegar toda a parte, não vou entrar em movimentos acelerados, porque eu não acho que o movimento acelerado precisa de uma aula só para ele. Vou começar com calma, vamos com calma na aula de hoje. Bom, antes de começar, eu vou pedir um favor para vocês. Se tiver como, se também não tiver, não tem importância, mas arrumem um caderninho que vocês possam colocar dicas que a gente, principalmente a gente de exatas, for dar durante as aulas. É importante ter um caderninho desse. Eu, por exemplo, tenho um para cada matéria de exatas. Então, até aqui, por aqui em algum lugar. Ah, achei o meu de física. Aqui. É um caderninho pequeno, é fino, e aqui eu anotei todas as minhas dicas que eu usei que eu tive no meu último ano de ensino médio, que me ajudaram, inclusive na prova do Enem ajudaram, algumas coisas ajudaram. É bom ter um caderninho desse, porque muitas vezes vão aparecer ou coisas que vocês não lembram com muitas vezes, ou que precisam lembrar, ou que são dicas que vocês vão ver uma ou duas vezes só. Então, é bom ter, bom ter. Muito bom ter um. Vamos lá. Vamos começar a aula, que eu acho que hoje vai ser uma aula, a primeira aula chata para muita gente do ano. Vamos lá. O que é movimento? O que é um movimento? Movimento, vou pegar a nossa reguinha amarela, que a gente usa todo vídeo. No vídeo passado eu usei a de alumínio, mas ela faz um barulho, então não é legal. O que é um movimento? Vamos lá. Vamos fazer a análise de uma reta. Dá para enxergar? Dá para enxergar. Vamos lá. Marcar aqui como zero, ela cresce para a direita. Certo? O que é um movimento? Estou eu aqui. Eu, a pessoinha. Bonequinho de pau. Sou físico. Só sei fazer bonequinho de pau. E eu quero me mover ao longo dessa reta. Eu estou no ponto inicial que eu vou chamar de S0. Eu quero me mover nessa reta nesse sentido aqui. Passado um tempo, vou chamar esse tempo de ΔT. Calma, vou explicar o que é ΔT. Eu chego nessa posição aqui, mesmo bonequinho. Mesmo bonequinho, ó. Bonequinho de pau, bonitinho. Que eu vou chamar aqui de SF, posição final. Então vamos lá. Eu demorei um tempo ΔT. O que é ΔT? Então vamos lá, ΔT. ΔT é o que? A diferença do tempo final menos o tempo inicial. Por que eu posso afirmar isso? A minha letra está pequena, então eu vou aproximar o papel. O que é esse delta aqui? Essa letra aqui, essa letra grega aqui. Ela significa variação. A grosso modo, variação. Então, vocês podem pensar em delta para variação. Certo? Por que eu estou falando delta t? Porque aqui eu tinha um relógio, não uso o relógio, mas eu tinha um relógio aqui. Eu marquei que aqui era o tempo inicial T0. Eu cheguei aqui no tempo final, TF. Seja lá qual for esse tempo. Ih, está feio isso. Então vamos lá. A esse movimento, eu tenho uma velocidade atribuída, porque por algum motivo eu estava andando, as forças me faziam andar. Sim, você não anda. O chão que te empurra para frente. Eu vou explicar isso na aula de estática. Na estática de leis de Newton. Mas você não anda. Essa é a primeira curiosidade que eu vou falar para vocês. E, de certa forma, minha velocidade não variou nesse tempo. Até porque eu não comecei a correr nem desacelerei nesse período. Eu só andei normal. Caminhada, aquela caminhada de praia, sabe? Não sei o que é isso, nunca fiz, mas alguém já deve ter feito. Então, eu só andei. Então, eu tenho uma velocidade minha, vou chamar de V, que ela está atribuída a alguma coisa, certo? Como é que eu vou saber ao que ela está atribuída? Bom, se eu desloquei uma posição, eu tenho que pensar nessa posição. Então, vou chamar de ΔS, que é a variação da posição. E a minha letra está muito pequena, gente, me desculpe. Vou tentar aumentar isso daqui a pouco. Vamos lá. Então, a gente viu que ele é um ΔS vezes alguma coisa. Então, por que vezes? Porque na física, ou você soma ou você multiplica, é muito difícil tu somar as coisas. Para tu somar as coisas, tem alguma coisa que
tu quebrou alguma incógnita em dúvida, jogou para um lado, jogou para o outro, porque é muito difícil somar as coisas. Mas, vamos lá. Como é que eu posso explicar isso? Beleza, vamos lá. Já sei. E por mim passou um tempo, né? Foi um tempo, tem um tempo também atribuído. Como é que eu posso fazer essa relação? Eu chutei o tripé, desculpa, gente. Como é que eu posso fazer essa relação? Vamos lá. Não sei muito bem como é que eu posso só jogar, mas eu posso falar isso mesmo. Você vai multiplicar pelo inverso do tempo. Por que eu não já fiz logo a forma de divisão? Então, que eu queria mostrar isso aqui para vocês mesmo, dessa forma, como vocês podem pensar. Como vocês sabem, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. E faz sentido que seja ΔS sobre ΔT, porque é o quanto que eu percorri de distância em um determinado tempo. Como é que eu posso... Se eu me esquecer, se por acaso eu me esquecer. Se eu não me engano, a Fernanda ela vai falar como é que é o termo da matéria? Unidade de grandeza. Unidade de grandeza e sistema internacional. A velocidade, isso aqui, essa notação aqui, é para falar a unidade, ela é metro por segundo. Certo? A velocidade é nessa unidade, é metro por segundo. É uma divisão. Nossa ΔS, teoricamente, está em metro. Ela podia estar em centímetro pela escala da figura, mas está em metro. O nosso tempo está em segundos, porque eu não vou percorrer 10 metros em 2 horas. Não vou. E fica muito adimensional, fica complicado de você entender fisicamente a situação. Mas a velocidade vetorial, por que eu falei vetorial? Falei aula passada que eu ia explicar para vocês a diferença de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Em que a posição dela, o sentido dela não altera em nada, não vai alterar em nada o seu módulo. Não altera o módulo. Por que a velocidade altera em módulo se eu mudar o sentido? Vou fazer um exemplo um pouco mais esquisito. Sim, eu faço curvas melhores que retas. Vamos lá, vou pegar um corpo aqui, corpo azul. Ele está se movendo nesse sentido aqui. Vou cobrir aqui, já apareceu, fiz posta. Vamos lá. Está nessa velocidade aqui. Ele está seguindo essa trajetória. Trajetória circular. Certo? E aqui, eu vou chamar aqui de V1. E aqui esse corpo vai estar com uma velocidade diferente. Por que a velocidade está diferente? Porque foi atribuída uma aceleração aqui. Aqui você vê que tem uma aceleração centrípeta, até porque o corpo está fazendo uma curva. E eu não vou explicar isso agora, só estou mostrando por que a velocidade tem que ser tratada vetorialmente. Porque essa velocidade é diferente dessa. Sempre vai ser. Sempre vai ser diferente. Porque tem uma aceleração atribuída. O que a gente está trabalhando não tem aceleração atribuída. Então, a nossa forma vai ser sempre isso aqui. Agora eu vou fazer um tópico importante, que eu vou até marcar em asterisco aqui. Deslocamento diferente de ΔS. Por quê? Por quê? Por que é diferente? Demorei muito para entender por que é diferente, mas esse exemplo aqui me ajudou. Fazer uma retinha, bonitinha. Um pouquinho maior. Vamos lá. Corpinho, eu, ou vocês, independente, estão aqui, na posição inicial. Certo? Aí depois, passado um tempo, a gente veio parar aqui. A gente veio parar aqui, nessa outra posição. Certo? S1. Passou, vou chamar isso aqui de ΔT1. Certo? Passado mais um tempo, eu esqueci uma coisa, tive que voltar. Então, ΔT2. Vamos fazer a análise do meu deslocamento? Vamos fazer a análise do meu deslocamento.
eu percorri primeiro essa distância aqui. Primeiro essa distância. Depois eu percorri essa distância, que está em verde. Então, meu deslocamento foi S1 menos S0. Então, deslocamento 1, vou marcar aqui. Eita! Del 1 vai ser o quê? S1 menos S0. E o meu deslocamento 2, eu sei que está só Del, mas vai ser SF menos S1, certo? Então, eu desloquei isso aqui, isso tem um valor e isso tem outro valor, correto? Então, a distância percorrida, desculpa. Distância percorrida é isso aqui, é esse valor somado. E o meu ΔS é SF menos S0, independente da situação. Até porque eu retornei. Então, teoricamente, a posição final é menor que a primeira posição. Então, esse deslocamento aqui está teoricamente negativo. Então, eu vou só botar o sinal de menos para corrigir aqui. Vocês entenderam? Isso aqui é diferente do ΔS. ΔS é esse, sempre em módulo. Bom falar isso, é sempre em módulo. Esqueci desse detalhe agora, lembrei. O deslocamento está sempre em módulo, porque a gente não faz sentido analisar a velocidade negativa. O corpo não está retrocedendo. Velocidade negativa depende de referencial. Mas como a gente está tratando o referencial crescente, a gente não precisa falar de velocidade negativa. Então, a diferença de ΔS para a distância percorrida é justamente essa. Eu sei que está deslocamento, mas eu vou corrigir isso na edição. Distância percorrida é justamente isso. Eu esqueci o termo no início. Mas é esse o grande detalhe. Distância percorrida é diferente de deslocamento. Esse é o primeiro tópico importante da aula. Como eu já falei da equação, então vou reescrever aqui. E tem um protocolo ali. Vamos lá. Agora eu vou falar do tópico 1.1, que é os gráficos do movimento. Vamos lá. Lembrando a equação 1 da nossa aula, que vai ser a única, que é velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Já aumentei a letra, aumentei. Show. Vamos fazer primeiro uma análise do gráfico V por T. Por que o gráfico V por T? Porque ele é mais simples. Velocidade por tempo. A gente adotou uma velocidade V qualquer aqui. Então essa é a nossa velocidade. E ela não vai ser alterada ao longo do tempo. Então é uma reta paralela ao eixo. Certo? É uma reta paralela ao eixo, não tem muito segredo. Qual é o interessante desse gráfico? Todo gráfico na física você extrai mais de uma informação além de sua reta. Às vezes é a área, às vezes é o coeficiente angular dessa reta. Alguma coisa a mais você sempre vai extrair. Nesse caso, o que seria o produto V por T? Vamos analisar aqui na equação 2. Vamos analisar essa equação aqui de novo. Como o Giannini falou para o Henrique, de Mate 2, Mate 1, Mate 2, sei lá. Falou para vocês de razões, eu posso pegar isso aqui e sair multiplicando. Então vamos falar que ΔS é igual a V ΔT. Isso aqui é um produto, correto? Isso é um produto. Como é que eu enxergo esse produto nesse gráfico? Vamos marcar aqui, ó, que é o tempo inicial. Marcar aqui o tempo final, certo? Isso aqui é o quê? É um retângulo de lados ΔT e V, certo? O que a gente ganha da área desse gráfico aqui? A área desse gráfico, a área dele é o produto dos lados. É V vezes ΔT. Olha só que interessante, então a gente descobre que no gráfico V por T, a área do gráfico, marcado com o tempo que você quiser, dá o deslocamento do corpo. Interessante isso, por vezes é interessante.
Agora vamos fazer uma análise diferente dessa mesma equação aqui. Até aproximar o papel aqui. ΔS, lembrando, ΔS é igual a SF menos S0, correto? Então a gente pode afirmar que isso aqui é V vezes ΔT. Tirar o vetor porque a gente só está trabalhando agora com as grandezas nas suas formas escalares. Lembra que eu falei ainda há pouco, na física nada se soma a não ser que você quebre uma incógnita em duas e jogue para o outro lado? Então, vamos jogar isso aqui para cá. Olha que interessante vai aparecer a situação. SF, posição final, é igual a S0 mais V ΔT. Certo? O que é isso aqui? Vocês já viram isso em algum lugar. Vou traçar aqui em vermelho uma coisa interessante. F de x igual a AX mais B. Estão vendo a similaridade? Vocês estão vendo a similaridade aqui em algum lugar? Bom, por que eu falei isso? Vamos lá. Quando a gente trata de movimentos, a gente sempre vê alguma coisa em função do tempo. Isso, o tempo é o primordial, é o passo zero de toda a física newtoniana, é o tempo. Então, a gente pode falar em tempo. Vocês vão ver muito que daqui para frente eu vou usar as formas as equações usando em função do tempo. Então, qual é a nossa incógnita x aqui? ΔT. O que é o nosso B? S0. E o que é o nosso A? V. Desculpa. Vamos lá. Me perdoe. Engasguei aqui. Retomando, tá, beleza, foi. Então, vocês lembram o que é cada coisa disso o que cada coisa representa? Deixa eu só traçar certinho aqui. O que é o A? O A é o coeficiente angular da reta. E o B é o coeficiente linear. Vocês vão ver isso melhor na aula de funções. Coeficiente linear. Certo? Vocês vão ver isso melhor na aula de funções. Mas agora, por que eu falei isso? Porque isso aqui, vocês bem sabem, é uma reta. Isso tem cara de reta. Então vamos fazer um gráfico S por T. Já que quando a gente olha em plano cartesiano, a gente olha y por x e a gente faz algo em função de x. É a mesma coisa. S por T. O que é o S0? É a altura, é o ponto inicial. Então, nossa reta vai partir daqui. S0. Ela é uma reta, como eu já disse. E esse aqui, nosso ângulo alfa. Lembrando que tangente de alfa igual a velocidade. Que é o coeficiente angular da reta, é justamente isso aqui. Não tem nenhum segredo. Então, a gente pode olhar muito bem isso aqui. E qual é o legal? Você pega uma questão em que você tem uma reta. Você tem um gráfico S por T e tem uma reta. O que você já tira? O coeficiente angular. Ou seja, você já tem a velocidade desse movimento. Essa é a coisa mais interessante em movimento uniforme, que não tem aceleração. Esse é o detalhe mais importante da matéria. É justamente esse o detalhe, você conseguir interpretar os dois gráficos e tirar as duas informações que eles podem te dar. Isso já caiu no Enem, as duas coisas. E é bom você entender que você ter esse gráfico aqui, S de x é igual a S0 mais V0t. Por que V0? A velocidade inicial é igual a final, e isso aqui eu estou olhando no momento instantâneo. Repararam que isso é muito parecido com uma equação de... Ó, vou botar aqui em vermelho. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vocês já viram essa equação. Tenho certeza que já viram essa equação. Eu acho que vocês entendem como sorvetão. Não sei. Eu acho que é. Então,
Vocês vão olhar para essa equação, tem muitas similaridades, porque a forma de você encontrar as duas equações é muito parecida. Você vai fazer uma análise gráfica, você vai reparar que em algum momento, jogando para lá, jogando para cá, você vai conseguir nascer essa equação. Ela vai aparecer para vocês. Esse é o detalhe mais importante e, bom, eu acho que de movimento uniforme já tem bastante coisa, a aula já está com 20 minutos. Me desculpem se eu gaguejei em algum momento, eu acabei de acordar. Desculpa, gente. Quarentena tá difícil. Mas então, é isso, gente. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Vai ter, vai ter, vai ter algumas questões para vocês. Eu vou selecionar aqui com muito carinho. Lembrem, tenham um caderninho importante. Importante, é importante. É bom porque tem muita coisa que vocês podem anotar aqui. Eu acho que eu anotei isso aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Porque esse caderninho aqui eu usei só no terceiro ano. Ou seja, só no passado. Não anotei aqui. Mas eu anotei coisas interessantes aqui. Anotei coisas interessantes aqui, ó. Isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Como é que não é muito diferente do que eu falo pra vocês, ó. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Torricelli aqui. Olha a Torricelli aqui aparecendo. Ó. Viu a equação que eu mostrei pra vocês? Isso aqui é uma questão de gases, mas não, vocês não vão ver uma questão de gases dessa no Enem. Relaxa. Mas é uma questão de gases em que eu anotei aqui porque eu achei que podia ser uma questão interessante. Não vai cair isso no Enem, é só porque eu estava focado em outra coisa no passado, mas isso não cai no Enem. Isso aqui é só uma curiosidade para você ver a importância de um caderninho desse. No vestibular que eu fiz caiu essa questão. Caiu. É interessante isso, mas enfim. É isso, gente. Muito obrigado pela paciência. Desculpa ter me alongado agora no final. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estudem que vai dar tudo certo. Confia na gente.